Olá! Eu estou cansada de dizer voltei, mas voltei. E hoje eu trouxe um story time de como, em toda a minha vida acadêmica, escolar, no caso estudantil de adolescência, eu estudei um total de 6 colégios. Então, minhas primeiras escolas mesmo foram creches, e desde muito cedo eu sempre demonstrava o meu apego ao mundo considerado feminino, ao grupo das meninas, às fantasias das meninas, a fantasia de piratas, que era um topzinho que eu gostava porque me deixava me sentir um pouco mais menina. Eu também gostava muito de me fantasiar de palhaço, porque eu gostava de usar maquiagem. E na fantasia de palhaço eu podia usar batom, eu usava batom na minha cara toda. Eu também, desde sempre, sofria um bullying do restante da turma por estar desse lado, ser uma pessoa considerada um menino e estar desse lado mais feminino. Eu também, desde muito criança, gostava muito de dança e eu, obviamente, não dançava como os outros meninos dançavam. Eu dançava rebolando muito e isso, obviamente, era muito diferente. Eu lembro que teve uma coreografia em específica em um colégio que eu estudei. Foi um dos primeiros colégios, depois das creches, que eles disseram as meninas fazem essa, os meninos fazem essa. E eu escolhi fazer as coreografias das meninas. E aí, obviamente, sofri muito bullying por querer fazer a coreografia das meninas. A primeira grande mudança de escola que eu tive foi quando eu também mudei de bairro. Era um bairro que eu já morava há um tempo, e aí eu acabei mudando para outro, e eu mudei também de escola. E era uma escola muito mais elitizada, muito mais padrão, muito mais high society, sei lá, não sei definir. Eu mudei na terceira série, e eu repeti essa terceira série, porque eu não estava acostumada com esse padrão que a escola exigia. Não que a outra escola, a escola anterior, exigisse pouco ou qualquer coisa do tipo. Eram métodos muito diferentes. E eu estava acostumada com o método e não com esse outro novo método. E essa foi, com certeza, a pior escola que eu já estudei na minha vida, porque desde agressões verbais até mesmo físicas eu sofri. Nessa nova escola, eu também fiz grandes amizades. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre elas. Mas uma coisa que eu consigo falar agora é que assim que eu entrei, eu fiz um grande amigo nessa época, que ele também era um garoto mais afeminado. E aí a gente meio que se reconheceu naquela escola, naquele comportamento e nas coisas que a gente gostava, nas coisas que a gente conversava. E, enfim, a gente ficou muito amigo e pelo menos por 2 anos, que ele só ficou lá por 2 anos, a gente se divertiu muito e eu consegui enfrentar muita coisa do bullying que eu sofria. Na sexta série, depois de um tempo, quando eu tinha 12 anos, muita coisa mudou na minha vida, até porque se vocês já tiverem assistido outros vídeos meus, vocês sabem que com 12 anos foi a idade que eu me reconheci enquanto uma pessoa trans. Foi na sexta série que eu conheci uma grande amiga minha, que é minha sister. A gente nem se fala como amiga, a gente se chama de sis, que ela é minha sister, o nome dela é Luz, e a gente tem nossa amizade até hoje, da sexta série até hoje. Mas também foi o período que eu comecei a contar para amigas mais próximas que eu sou uma pessoa trans, que eu me reconheço na época enquanto uma garota trans. E também foi o período onde 2 coisas que me marcaram muito aconteceu. A primeira foi quando 2 primos, eles me pararam na escada, porque no caso eu estava à frente deles e os 2 atrás de mim. E aí eles falaram, boiolas vão por último, e me empurraram, escada abaixo. E a segunda foi quando estava tendo aquela época de eleição para representante de sala. Um dos meninos que estava se elegendo, ele quis fazer uma caixinha para sugestões de como melhorar a sala. E aí ele mesmo, isso eu sei porque depois a gente descobriu que foi ele mesmo escreveu uma sugestão que era expulsar o viadinho da sala, que era se referindo a mim. Com isso tudo acontecendo por parte dos alunos, também tinha muitas coisas que aconteciam por parte dos professores, que eram falas homofóbicas, transfóbicas, lesbofóbicas, enfim, LGBTfóbicas. Por incrível que pareça, foi nessa época também que eu comecei a tomar mais atitude em relação a isso. Eu comecei a falar com a coordenação cada vez mais, tipo, eu ouvi uma frase dos professores, eu ia na coordenação no mesmo instante, no mesmo dia, eu pedia pra sair e ia falar com a coordenação. Eu sofri alguma atitude naquela época homofóbica e ia falar com a coordenação, ia falar com a psicóloga do colégio, ia falar com minha mãe ia no colégio. E aí algumas coisas também começaram a avançar. Alguns professores começaram a ficar
a pararem de fazer essas piadas que não eram piadas, eram preconceitos mesmo, que eram disfarçados de piadas. Tivemos até uma aula que foi dada pelo professor de filosofia, que foi sobre sexualidade. Isso foi na 7ª série, eu acho, onde ele apresentou diversos vídeos onde ele não falava sobre transgeneridade nem nada do tipo, mas falava muito sobre homofobia, e eu sei que naquela época foi um grande avanço, porque eram vídeos que foram apresentados para a sala toda, né? Enfim, foi bem legal. Nessa época também foi quando eu comecei a ajeitar o meu intercâmbio, porque eu estava louca para sair do Brasil, porque como vocês sabem, eu transicionei no meu intercâmbio e eu estava louca, verdadeiramente louca. Ela é louca, saindo louca. Beijo, Chandelle! E eu tenho já um vídeo sobre o meu intercâmbio, que é Virei Trans nos Estados Unidos, que vocês podem checar melhor lá. Mas futuramente vamos ter um vídeo das minhas escolas na época dos Estados Unidos, das minhas escolas no intercâmbio. Bom, viajei, fui para os Estados Unidos e quando eu voltei em fevereiro de 2015, o período do ano letivo ele já tinha começado, mas ainda era início do ano. Ou seja, ainda tinham muitas escolas com matrículas abertas. Então a gente ainda estava visitando muitas escolas para encontrar uma escola que aceitasse, e isso é muito ruim de falar esse termo mesmo, mas era basicamente isso, uma aluna trans. A gente entrava em uma escola que estava matrículas abertas e eles literalmente negavam. E quando eu falo negavam, é porque é muito fácil, é porque assim, é basicamente impossível você negar um aluno, porque é meio que contra a lei, né? Mas é meio que fácil você justificar. Nome social? Banheiro de acordo com a identidade de gênero da pessoa trans? Ações contra o bullying do aluno trans? Então, assim, isso é basicamente negar o acesso à educação de uma pessoa trans. A pessoa trans não vai querer estar naquela escola que não garante a segurança dela, né? E aí, quando eu falo a gente, é porque minha mãe enfrentou esse processo comigo. A gente não encontrou, basicamente, nenhuma escola aqui em Recife preparada para lidar, que também é outro termo muito ruim, com uma aluna trans. Até que achamos um colégio que estava bem ok, com nome social, banheiro, identidade de gênero, bullying, falar com a direção, não sei o quê, e tudo bem, tudo ótimo. Aconteceram alguns deslizes, mas nenhuma escola é perfeita. Acontecem problemas na vida de todo mundo, então beleza. Eu meio que vivi uma vida dupla lá, porque o ano inteiro que eu estive lá, até eu sair daquela escola, ainda tinha gente que ficava, ela é trans? Muita pouca gente sabia que eu era trans, porque assim, eu não escondia isso nas minhas redes sociais, então se entrasse nas minhas redes sociais iam saber, mas eu também não falava disso abertamente. Tipo, uma pessoa do meu lado falava, olha a maquiagem de fulano, é maquiagem de traveco. E eu olhava e ficava tipo... E eu tô falando isso porque rolou mesmo. Tipo, eu não falava nada, eu não defendia, eu não sabia o que fazer. Então eu tava vivendo meio que uma vida dupla. Eu arranjei alguns amigos, não sou próxima a eles hoje em dia, que me ajudaram bastante naquela época. Futuramente eu não soube reconhecer. Hoje em dia eu sou muito grata a eles. Até peço mil desculpas se eles estiverem vendo esse vídeo. Eu acho que não sei, mas enfim. Eu revolucionei um pouquinho esse colégio, porque também tive meu primeiro namorado nessa fase. E te dei meu primeiro beijo também. E eu acho que eu fui a primeira namorada dele. E a gente revolucionou bastante. Ele era um homem cisgênero e eu era uma garota trans. E aí a direção foi a loucura, né? Porque era só ver a gente dando selinho, que a diretora ficava, meu Deus, vocês não podem beijar. Era bem isso. E a diretora fez deu uns vacilos dela lá, de tipo, vou chamar os pais dele, vou contar que você é trans. Tipo, ameaçavam as coisas assim, bem pesadas. Mas passou, tá tudo bem. E acabou que eu saí desse colégio porque, spoiler, pra quem não sabe, eu fui expulsa do meu intercâmbio, meus amores. E aí, quando eu voltei, esse colégio que eu comecei a estudar falou, você tem que fazer o primeiro e o segundo ano do ensino médio ao mesmo tempo. Aí eu, quê? Mas aí vamos lá, tentei. E obviamente eu não passei, porque era muita coisa. Foi super difícil, porque eu meio que repeti os 2 anos, em um ano só. E aí minha mãe foi na Secretaria da Educação, e a Secretaria da Educação foi no colégio, em basicamente uma reunião comigo, minha mãe e o colégio, e eles analisaram e perceberam que eu não precisava fazer isso. E aí eu e minha mãe decidimos sair do colégio. E aí novamente uma luta para achar outro colégio.
Eu tinha um professor particular e esse professor particular indicou um colégio. Só que a gente não foi de primeira nesse colégio. Antes a gente procurou outros. E aí nessa procura por outros, eu fui em um dos maiores colégios particulares de Recife. Que ideia minha, né, meus amigos? Assim que eu entrei lá, a gente não passou por essa parte administrativa das escolas para matrícula nem nada. A gente foi direto falar com o diretor. E o diretor falou que era melhor eu fazer um supletivo, ou seja, já me negando acesso à educação básica. Porque ele não conseguiria me garantir a segurança dentro desse colégio. Ou seja, também me negando a segurança dentro do colégio dele. E também falando que ele consegue garantir a segurança dos alunos cisgêneros, mas uma aluna trans, ela que se lasque, se ela sofrer algum tipo de bullying, ela que se vire. Depois de um tempo, eu e minha mãe, a gente foi nesse colégio que o professor particular que eu tinha na época indicou. Entrei nele, deu tudo certo. Por incrível que pareça, eu fiquei muito mais próxima dos professores do que dos alunos. 2 professores desse colégio moram no meu coração até hoje. E eu acabei saindo desse colégio também por uma transfobia basicamente diária. Esse colégio ele era meio que enorme, porque o terceiro ano desse colégio era uma mistura de cursinho pré-vestibular com o terceiro ano. E aí era muita gente. Tipo, numa sala só tinha, tipo, quase 100 pessoas. E aí eu sofria muita transfobia, tinha muita gente errando ali meu pronome por querer. Teve uma vez que a professora me chamou lá meio que no palcozinho que tinha para eu falar sobre identidade de gênero e criar um alarde enorme por causa disso. E eu chorei horrores depois. Tinha um garoto bolsominion que falou, me destruiu assim, tipo, me chamando de ele e tal, foi horrível. Teve um debate também que foi sobre transfake, para vocês terem noção do quanto o transfake tá me acompanhando. Teve um debate que foi sobre transfake, porque alguém começou a falar sobre a garota dinamarquesa. E eu, que sou trans, levantei a mão pra dizer, não é tão bom assim não, viu? É um homem cisgênero fazendo papel. É bom sim. É bom sim, eu gostei muito. Não é ruim assim não, tá bom? Representa a vida das pessoas trans. E era uma pessoa cisgênera falando, obviamente, né? Enfim. E aí, obviamente, gerou outro alarde. E aí eu saí daquele colégio, adivinha? Spoiler, eu fiz um supletivo. Foi isso que aconteceu. Depois disso, eu comecei minhas faculdades. Eu quase que terminei a produção audiovisual, só faltou um semestre para eu terminar. E hoje em dia eu faço teatro aqui em Recife. E é basicamente isso. Mais pra frente teremos um vídeo de como foi minha vivência em escolas americanas. E Feliz Natal, porque vocês já tiveram. Estou de volta. Um feliz ano novo para vocês. Continuem me acompanhando. Compartilhem. Eu sei que eu falo de um jeito muito engraçado, mas é legal compartilhar essa vivência ainda assim. Sei lá, manda esse vídeo para um professor seu, para um diretor de uma escola que você conheça. Porque você mostra, olha que é a vivência de uma pessoa trans nas escolas. E a minha vivência ainda assim é muito diferente, né? Porque ainda assim eu tive muita oportunidade. Porque não é tão... As pessoas trans não têm esse tudo de oportunidade que eu tive não, viu? Porque eu ainda estudei em escola particular, meus amores. Enfim. Beijos, meus transtornadinhas, e até o próximo vídeo.